Oi, gente, eu me chamo Ellen Hoffman, sou aluna do curso de licenciatura em Química e hoje eu vim aqui resolver com vocês a questão de número 7 da lista Teoria Atômica, Números Quânticos e Tabela Periódica. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir aos alunos que ainda não assistiram às aulas sobre teoria atômica que entrem aqui nesse canal e assistam, porque aqui eu só vou citar o que for necessário para resolver a questão. Então, a questão ela diz o seguinte: complete a tabela abaixo e relacione os eventos a seguir: se bronzear na praia, tirar raio-x, esquentar o almoço no micro-ondas e assistir, na perspectiva de enxergar uma partida de futebol, com as regiões do espectro que estão presentes às radiações. E aí a questão nos dá uma tabela, né? E nós vamos precisar preencher os espaços vazios dessa tabela, calculando frequência, comprimento de onda, energia do fóton e, por fim, vamos associar um desses eventos que estão grifados com o comprimento de onda, ou seja, a região que esse comprimento de onda se encontra no espectro. Então, esse aqui é o espectro eletromagnético. Nós vamos utilizar ele para associar os comprimentos de onda com suas perspectivas e regiões. Então, tirar raio-x, esquentar comida no micro-ondas, nós vamos utilizar esse espectro eletromagnético aqui. Além disso, a questão também pediu para que a gente calculasse o comprimento da onda, a frequência e a energia. Essa daqui é a representação de uma onda eletromagnética, né? Se a gente pudesse enxergar, nós veríamos ela dessa maneira aqui. E a questão ela pede para que a gente calcule o comprimento da onda e também a sua frequência. Então, para fazer esses cálculos, a gente vai utilizar a seguinte forma: frequência vezes comprimento de onda é igual à velocidade da luz. Velocidade da luz sendo uma constante de 2,998 vezes 10 a 8 metros por segundo a menos 1. Então, são propriedades inversamente proporcionais. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Se eu quero calcular a frequência, eu passo o comprimento de onda dividindo. Já se eu quero calcular o comprimento de onda, eu passo a frequência dividindo. Já para calcular a energia, que também foi pedida na questão, nós teremos que lembrar da solução que Planck ele encontrou para a catástrofe do ultravioleta. A física clássica ela dizia que qualquer corpo com temperatura diferente de zero deveria emitir radiação ultravioleta intensa, raio-x e gama. Só que isso não acontecia. E Planck trouxe a teoria da quantização de energia. Então ele disse que quando um corpo negro emite radiação, há uma quantidade mínima de energia que foi chamada de pacote de energia, que pode ser emitido em qualquer instante, e ele nos traz a famosa fórmula. A variação de energia é igual ao número de pacotes vezes a constante de Planck, que é 6,626 vezes 10 a menos 34 joules por Hertz, vezes a frequência. Só que essa teoria ela precisou ser verificada mais a fundo, porque a física clássica ela não restringia a quantidade de energia que poderia ser transferida de um objeto para outro. E é aí que entra Albert Einstein, que ao estudar o efeito fotoelétrico, ele afirmou que a radiação eletromagnética ela é feita de partículas. Essas partículas mais na frente foi chamada de fóton. Então, cada fóton pode ser entendido como um pacote de energia. E aí sim, né, essa representação que já tinha sido pensada por Planck foi realmente aceita. Então, a linha de número 1, ela nos dá a energia de 5,80 vezes 10 a menos 19 joules. A gente vai precisar calcular a frequência e o comprimento de onda. Então, a gente vai começar calculando a frequência, né, porque temos um valor de energia, e depois a gente vai calcular o comprimento de onda. Então, a energia, 5,80 vezes 10 a menos 19 joules, dividido por 6,626 vezes 10 a menos 34 joules por Hertz, que é a constante de Planck, vai dar igual a 8,75 vezes 10 a 14 Hertz. E aí esse valor a gente vai pegar a velocidade da luz e dividir por esse valor que nós calculamos. Então, segundo corta com Hertz e aí sobra metros. Então, 342 vezes 10 a menos 9 metros. A segunda linha nos deu um comprimento de onda de 602 nanômetros. Vamos calcular a energia, né, e a frequência. Vamos calcular primeiro a frequência, depois vamos multiplicar essa frequência pela constante de Planck e acharemos a energia. Então, frequência é igual à velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda, que a questão nos deu, né? 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros. Então, por isso que aqui está vezes 10 a menos 9, para a gente poder cancelar metro com metro, sobrar segundo, né? Que é a mesma coisa que Hertz. Então,
4,98 vezes 10 a 14 Hz é o resultado dessa divisão. E aí, esse valorzinho que nós calculamos, nós vamos multiplicar pela constante de Planck. E vamos encontrar o valor de energia de 3,30 vezes 10 a menos 19 joules. Então, a terceira linha nos dá um valor de energia exatamente igual à primeira. Então, a gente vai calcular a frequência e o comprimento de onda. A energia que a questão nos deu, dividido pela constante de Planck, vai nos dar o valor da frequência em Hertz. E essa frequência nós vamos utilizar para calcular o comprimento de onda. A velocidade da luz, dividido pela frequência que foi calculada por nós, vai dar igual a 1 metro. E, por fim, a questão nos dá um valor de frequência. E com o valor de frequência, tanto faz se a gente vai começar calculando o comprimento de onda ou se a gente vai começar calculando a energia. Então, começando a calcular a energia, se a gente pegar a frequência que a questão nos deu e multiplicar pela constante de Planck. A frequência de 1,11 vezes 10 a 17 Hz vezes 6,626 vezes 10 a menos 34 joules por Hertz, Hertz corta com Hertz e sobra energia, 3,75 vezes 10 a menos 17 joules. Então, aí, para calcular o comprimento de onda, a velocidade da luz, dividido por 1,11 vezes 10 a 17 Hz, vai ser igual a 270 vezes 10 a menos 11 metros. Feito isto, vamos completar a nossa tabelinha, né? Então, em verde estão todos os valores que a gente calculou. E agora a gente vai pegar essa parte aqui para associar ao evento no espectro eletromagnético. Então, começando pela linha de número 1, nós temos um comprimento de onda de 342 vezes 10 na menos 9 metros. 342 vezes 10 na menos 9 metros está na região do ultravioleta. Por quê? Porque a região do ultravioleta ela começa em 10 na menos 8 e ela vai até 350 vezes 10 na menos 9. Então, 342 está um pouquinho antes de 350, certo? Então, 342 vezes 10 na menos 9 está na região ultravioleta. Então, seria o ato de nós irmos à praia nos bronzear. Por quê? É tanto que quando a gente está lá, a gente precisa usar protetores solar UVA e UVB, né? Contra as radiações ultravioletas. Então, está justamente nessa regiãozinha aqui do espectro. A segunda linha, de 602 vezes 10 na menos 9 metros, ela está na região da luz visível. Uma vez que essa imagem aqui está sendo dada à luz visível em nanômetros. Mas 1 nanômetro é igual a 10 na menos 9 metros. Então, aqui seria a mesma coisa que 602 nanômetros. Então, estaria bem por aqui, ó, em 602 nanômetros, que é igual a 602 vezes 10 na menos 9 metros. E a única região, né, a pequena região no espectro, que nossos olhos conseguem enxergar, né, na forma de luz. Então, é a luz visível. Nós conseguimos enxergar as cores através dessa região no espectro. Então, o ato de enxergar, né, de torcer pelo Mengão, seria justamente nesse comprimento de onda aqui. E aí, o terceiro comprimento de onda nos deu igual a 1 metro. E agora faltam tirar raio-x e esquentar uma comida no micro-ondas para poder almoçar, certo? Então, 1 metro está bem aqui nessa região do espectro. A gente vê que de 10 a menos 4 até 1 metro é a região das micro-ondas. Como a questão falou, qual região do espectro nós utilizaríamos para poder esquentar a nossa comida no micro-ondas? Esse evento aqui seria o de esquentar, né, aquecer a nossa comida no micro-ondas. E por fim, não menos importante, tirar os raios-x. Então, a gente calculou um valor de 270 vezes 10 na menos 11 metros, e ele está bem por aqui, ó, porque os raios-x ele começa em 10 na menos 12 metros e vai até a 10 a menos 8. Então, 10 a menos 11 está entre menos 12 e menos 8, certo? Então, está bem por aqui. Nós tiramos o nosso raio-x. E é isso a questão.